Primeira discussão do processo 110, projeto de lei complementar de autoria do vereador Itamar Alves, altera a redação do artigo 44 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, posturas e instalações municipais relativamente à construção de muros. O projeto está em discussão. Meus queridos telespectadores e internautas ligados no canal 1727 da NET e no canal 61.4, canal digital, canal aberto em UHF, assistindo mais essa sessão ordinária, quero enviar a todos um abraço com muito carinho. Eu estou aqui, nesse momento, nessa tribuna, para discutir o processo 110, que dispõe sobre a alteração à redação do artigo 44 da Lei Complementar número 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas e Postura e Instalações Municipais relativamente à construção de muros. Na verdade, você sabe que o Código de Normas, o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais já é, logicamente, é uma lei, é um Código de Normas que já existe no município, e no seu artigo 44, que já é lei, eu vou fazer a leitura para que vocês entendam que estejam em casa. Todo o terreno não edificado, situado em logradouros que possuam guias sarjetas, deverá ter suas testadas delimitadas por muro e engenharia de tijolos, bloco de concreto ou similares, com altura mínima de 60 metros. 60 centímetros. Obrigado. Contado a partir do nível do passeio, vedado o uso de cerca de madeira, cerca de arame farpado e cerca viva, nas delimitações do terreno urbanos, ficando obrigatório ainda o fechamento com portões. Aí, na mesma altura das aberturas existentes no muro. Aí eu coloquei uma emenda. Na verdade, eu fiz uma alteração no artigo 44, ampliando nesse artigo 44 da seguinte forma: ficando obrigatório ainda o fechamento com portões na mesma altura das aberturas, tendo um muro para acesso do interior da propriedade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Até 60 centímetros de altura já é lei. E o que mais a gente vê na cidade, nos loteamentos populares, na verdade, mais até loteamentos esses novos, inclusive, são muros de até 60 centímetros, porque a lei especifica a limpeza de muro, limpeza e capina de terrenos baldios e muro até 60 centímetros. E, na verdade, eu estou fazendo essa alteração por quê? Porque muitas pessoas procuram reclamando de um terreno baldio na cidade, causando muito incômodo aos moradores vizinhos desses lotes. Mas, nesse caso aqui, é uma questão de segurança. Então, eu fiz uma emenda, até a pedido da própria bancada, de sustentação, e essa emenda, na verdade, foi feita, mas é os próprios vereadores que pediu para que fizesse uma emenda. Hoje eles fizeram eles repensaram na questão da redação do artigo, na verdade, e pediram para que eu retirasse a emenda e eu retirei. Portanto, nobre vereador Hernandes, se a vossa senhoria quiser fazer uso da palavra, pode, ficar à vontade. Obrigado, Itamar. Eu quero dizer que, na verdade,
A gente estava com o intuito de contribuir com o projeto e na sessão passada surgiu uma dúvida se não seria uma lei inócua, né? Uma lei que a gente não conseguisse aplicar na prática. Então, a gente fez uma reunião e achou por bem sugerir a Vossa Senhoria para retirar a emenda, que desde já a gente agradece. Então, tá legal, então. Então, prevalece realmente a redação que foi colocada no projeto no artigo de 44. Então, prevalece aquela alteração que foi feita, então, que fala da seguinte forma: ficando obrigatório ainda o fechamento com portões, né, na mesma altura das aberturas existentes no muro para acesso ao interior da propriedade. Então, permanece essa redação. Tá certo? Permanece essa redação. Tá. Por quê, gente? Eu quero deixar bem mais claro para vocês, para que vocês entendam a razão pela qual a gente está fazendo esta lei. Essa alteração do código. Dá uma olhada para vocês verem. Quer ver aqui, ó? Olha para vocês verem. Esse muro tem mais ou menos 2 metros de altura, né? E aí está passando uma cidadã por aí, ó. Imagina uma cidadã passando por ali, ou qualquer outro cidadão, no horário noturno, por exemplo, à noite. E eu estou citando essa área como exemplo, porque nesta área aconteceu um roubo, né, de um veículo. Tá? Isso aqui eu estou mostrando para servir de exemplo. Esse muro tem a mesma altura do outro que eu mostrei e tem um portão. Então aí tem mais segurança. Para o malandro poder usar isso aí como esconderijo, tem que pular o muro, aí fica mais difícil, né? Então, por exemplo, o cidadão estava saindo da fábrica, quando ele foi retirar o carro, 2 camaradas encapuçados saiu e roubou o carro do cidadão. E aí eu comecei a analisar, e ele veio me procurar, inclusive, né, como o Paulinho também parece que conhece o cidadão que foi assaltado, não é verdade? Eu falei, olha, você tem toda a razão. Um muro com mais de 1 metro de altura, não é verdade? Sem estar fechado, realmente é esconderijo de malandro, esconderijo de bandido. Você entende como é que é? De ladrão. Então, esses muros, nessa altura, eles têm que ser fechados, né? Tem que ser fechado. Então, o que nós estamos aqui hoje realmente é acrescentando no Código de Normas e Instalações Municipais esse adendo para que os proprietários de lotes, né, hoje na cidade, que são lotes baldios, sem estar edificado, não é verdade? Né? Sem estar edificado, ou mesmo edificado, mas que não tenha portão, que eles têm que fazer realmente a limpeza de capina, não é verdade? Muro de 60 metros, ou 60 centímetros, ou se não, se tiver um pouco mais alto, ele é obrigado também a fechar para evitar que isso seja esconderijo de bandido e que esse assalto venha acontecer na cidade, né? Então, por causa disso que eu estou fazendo essa alteração de Código de Normas e Postura, espero que novos pares realmente reconheçam as minhas considerações e votem favorável. Por isso, muito obrigado. O projeto continua em discussão e eu gostaria de emitir minha opinião com relação à propositura, e vou fazer aqui da mesa mesmo. Primeiro, salientar, né, o que já foi dito pelo vereador Itamar e também pelo vereador Hernani, a importância que tem realmente da discussão legislativa, né? A sessão passada, esse projeto já estava na ordem do dia, nós fizemos uma primeira discussão, tivemos um entendimento inicial, e na reunião depois da bancada, nós entendemos qual que era o espírito realmente da propositura e achamos que a redação atual atendia o que ela pretende, né? E analisando, Itamar, de fato é algo bastante coerente, por quê? Se a lei atualmente requer que os terrenos que não estejam sendo utilizados para nenhum fim, seja comercial, industrial, residencial, se a lei obriga que se feche, que se limpe e que se feche, né? E nós aqui recebemos constantemente reclamações da população por terrenos, na grande maioria particulares, com mato alto, que gera aí não só a questão da insegurança pública, mas a insegurança de saúde pública também. Se ela obriga que tenha muro, é óbvio que o espírito dessa obrigação era vedar
o trânsito, a entrada e saída dentro desse terreno. Para limpar, precisa da entrada, até para entrar e sair lá com a sujeira que se limpa. Então, tínhamos aí uma lacuna na lei, né? Obrigação do muro, mas não falava nada se tivesse uma abertura que colocaria no lugar. Parece até que é óbvio, né? Porque se você tem um muro e tem uma abertura, se for colocar algo que seja móvel, é só o portão até hoje que eu conheço. Mas a lei ela tem que estar clara, e por falta dessa é tão óbvia, mas por falta dessa redação, o que dá para entender é que os próprios proprietários se furtavam de cumprir isso, né? E a prefeitura, de repente, não tinha essa base legal para multar e tal. Então, acho que agora isso aprimora a nossa legislação. E queria salientar, eu acho que é um exercício interessante todos nós, vereadores, fazermos. Toda vez que fizermos uma propositura, a lição de casa é consultar o artigo 27 da Lei Orgânica. O artigo 27 da Lei Orgânica diz quais as matérias o vereador pode fazer lei ou não. Às vezes a gente fica discutindo, não vai gerar custo, não vai gerar custo, não é essa a referência. A referência está na Lei Orgânica, artigo 27. No artigo 27 está descrito lá quais são as matérias que o vereador pode fazer lei. E essa é um caso. Até para deixar claro para a população, aproveitar a oportunidade, porque daí ver a gente tratando de algo tão próximo do cotidiano dela, daí às vezes surgem algumas ideias, a gente não pode fazer, parece que a gente não quer propor. Mas não, o artigo 27 delimita, e esse é um caso, deliberar sobre normas urbanísticas. Então, como a gente está tratando de cercamento de um terreno na área urbana, tem tudo a ver com a competência, artigo 27, inciso 18, então está certinho, dentro da legalidade, e no final das contas, Itamar, a sua redação já contemplava, seja de 60 centímetros, seja de 1 metro, seja de 2 metros, a ideia é que esteja fechado. Independente se dá para ver ou não, a ideia é que esteja fechado o terreno. Então, me sinto aí contemplado com a tua redação. Não voto, mas no caso de empate, já adianto meu voto de desempate favorável à propositura de Vossa Senhoria. Então, o projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero fazer a discussão daqui mesmo da mesa. Eu vejo assim o projeto do nobre vereador Itamar muito bom, né, favorável, até mesmo porque os apontamentos que foram feitos com relação às pessoas serem abordadas por algum delinquente, com relação a lixo, enfim, uma série de justificativas. Mas o que me chama a atenção, e eu fico um tanto, vamos dizer assim, triste, né, quando a gente vê a nossa casa ela abordando somente temas, parece que punitivo. Só querem punir a população, só querem colocar a população no momento de melhorar a conduta do morador da cidade, impondo multas, impondo retaliações, impondo, enfim, um sistema educativo meio que repressor, vamos dizer assim. Agora, por outro lado, né, eu sou favorável ao projeto do nobre vereador, mas que fica o recado aqui, que nós temos que trabalhar aqui nessa casa, segundo ao meu entendimento, também para favorecer mais o munícipe, para isentar ele de algumas coisas que já vem pesando sobre o dia a dia dele. Não é fácil viver hoje em dia com o salário mínimo que nós temos, então não é brincadeira, né? Às vezes, muitas das vezes o proprietário ele tem o terreno, mas ele não tem a condição de estar construindo o muro. Aí tem gente que vai falar assim, ele que venda o terreno, ele que ache uma condição de construir o muro. E aí ele, no desespero, coloca o terreno até à venda, às vezes por causa de uma situação dessa. E não é do dia para a noite que aparece uma pessoa para comprar um terreno. Então fica aqui somente esse apontamento, sou favorável, porque realmente vai contribuir, porém, fica esse posicionamento. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Um momento.
Bom, quero dizer aos vereadores e população da cidade de Jacareí que, conforme o Itamar já disse aqui já existe uma lei de 60 centímetros. Se for, por exemplo, pode ter 2 ou 3 metros. Se o cara quiser jogar o lixo, vai jogar. Porque realmente, o cara não tem tanta cara de pau pegar um carrinho no centro da cidade, em bairro, e jogar no terreno. Não faz isso. É jogar do lixo, por cima até de 2 metros. Se o cara quiser roubar, por exemplo, ele pula até 2 metros de altura, não precisa nem ser 60. Agora, eu acho, Itamar, que a realidade disso aqui é isso se a gente votar favorável ao seu projeto. Ora, por exemplo, um lote de 5, jogando aqui um VRM, um lote de 5 metros de frente, se for a multa para ele ser votado nessa lei, vai ser 236 centavos e 30, 236 reais e 30 centavos. Se o lote for de frente, atestada de frente, de 7 metros, vai dar 330,82 centavos. Se o lote for de 10 de frente, vai dar 472,60 centavos. Isso se nós votar favorável. Porque é claro que a prefeitura é obrigada até a mandar a multa para a pessoa. Então você vai prejudicar várias pessoas que você ajudou a construir um terreno. Então vamos lá. Quais os bairros que você vai ser prejudicado realmente? Que é carente, gente carente que mora. Jardim Conquista, 1º de maio, 22 de abril, Jardim Portal, Igarapés, Chácara Reunida em Igarapés, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Colônia, Parque dos Príncipes, Pedra Mar, Vila Ita, Terra da Conceição, Veraneijal, Porto Velho, Rio Comprido, Parque do Sino, Jardim do Marquês, Jardim Olímpia, Bela Vista 1, Bela Vista 2 e Jardim Real. Ô, gente, pensando bem, esse pessoal, eles moram lá no fundo, naquela casinha, 2 cômodos, mas ele não colocou o muro. Por que não colocou o muro? Porque não deu tempo, não tem isso para colocar o muro. Porque ele tem 5 filhos, 3 filhos, porque gente carente é que tem filho, viu, gente? Porque eu falei porque minha irmã tem 12 filhos, é carente. Eu tenho a prova. Quando que vai existir de até entrar numa invasão, por exemplo, Pé da Mar, que foi invadido na época, Jardim Real, Vila Itra, esses terrenos que hoje até o prefeito pode fazer alguma coisa, mas andar com a lei dessa para ele pagar essa multa. Novo vereador, o senhor me concede uma parte? Eu fiquei numa dúvida agora. Gostaria que o senhor me indicasse aqui no projeto de lei qual artigo que está criando multa, e o senhor também colocou que lá no Jardim Conquista, lá não tem nenhum terreno não edificado, e o artigo que a gente está votando aqui é terreno não edificado. Aonde tem casa, não está nesse artigo. Mas, então, eu acho que a gente não está falando do mesmo projeto de lei. Jardim Conquista, ele tem vários terrenos, um lote lá no fundo, que é de gente carente, que ele não tem muro e nem o portão. Mas essa lei pode pegar para todo mundo. Então, mas aqui é só não edificado. E o artigo, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Mas escuta aqui. Porque nenhum artigo está falando de multa. É só para quem tem o terreno ou vai servir para quem tem um condomínio lá no fundo? Ó, o senhor lê aí, artigo 1º, vamos ler junto aí. Todo terreno não edificado. Se o senhor tem um terreno e edificou, ele não está aqui dentro, entendeu? Bom, eu li os bairros que está aqui. E sei que se for aprovado isso aí, pode prejudicar esse pessoal carente. Certo? Que a prefeitura não vai deixar de falar aqui que tem uns 60 centímetros,
e pode colocar o portão, era virar lei. Não, vereador, o senhor pode me ceder uma parte? Posso? Nós não estamos aqui falando, o projeto que a Vossa Senhoria tem na mão, não está dispondo sobre obrigando o cidadão a murar o terreno com 1 metro, 1,5 metro, 2, 3 metros de altura. Não é isso que está falando. O que está falando é aqueles que já estão murados até mais ou menos nessa altura e que não tem portão. Coloca em risco a segurança dos cidadãos que moram na região e na comunidade. O projeto está dizendo só isso, não está obrigando ninguém a fazer muro a essa altura. É apenas, o projeto está dizendo o seguinte: para aqueles que têm muros acima de 60 centímetros, que a lei já diz, já dispõe, ele tem que fechar esse muro para não ficar aberto. Senão ele está colocando em risco a integridade física dos moradores da região. É só isso. O senhor está confundindo as coisas. Tá o senhor está bom. falando de um negócio Você que não não pode existe, falar que não tá no muito, papel, senão vai vencer no tempo. que não é o caso do projeto. Não, mas aí você está falando muito, você não vai ver no tempo. Se é para fechamento Você já do falou, já terreno tá bom. acima de 60 centímetros. Para Tá. não ser fruto de esconderijo de bandido. Você entendeu, né? É um minuto só que te dei, já está passando lá. O senhor está equivocado, companheiro. Você vai Com todo pegar meu respeito. tempo lá. Tamar. Já comeu 3 tempos meu. 2 aí. Então são 60 centímetros. Se tem a lei, para que você quer acrescentar para colocar um portão se a pessoa não consegue fazer nada? E no pé da mar está cheio de casinha com lote lá no fundo, uma casinha lá, não vai pegar nessa lei? E no Jardim Conquista está cheio de casa carente lá e não vai pegar na lei? E esse terreno que mora a pessoa lá no fundo, não vai pegar na lei? Eu corto o pescoço se não mandar cobrança para esse pessoal. Aí eu vou ficar até mais sei quantos anos aqui. Talvez não vou ser eleito daqui para trás, porque é difícil ser eleito. E não quero ser culpado assim. Então o meu voto, Itamar, pelo povo desses bairros que eu falei, o meu voto é o contrário. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, gostaria de fazer a discussão do projeto sem usar a tribuna e colocar alguns pontos com relação a essa propositura. Primeiro ponto, nós não estamos aqui penalizando, fazendo cobranças indevidas ou querendo prejudicar a população, tributando, multando. Não é esse o intuito. Nós estamos querendo ajudar a população, no sentido do quê? De que as vias públicas fiquem mais limpas, porque aí eu vou me atentar ao que o legislador pensou na época dos 60 centímetros. E aí até quero agradecer ao vereador José Francisco, que nos deu, a toda a bancada, um esclarecimento do porquê dos 60 centímetros, que é para que a sujeira não saia do terreno. Então esse foi o objetivo. O segundo ponto, que eu acho que a gente tem que esclarecer, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara, porque é muito fácil aqui citar vários bairros periféricos, e daí a gente chegar e ficar fazendo média com as pessoas, falando, você vai ser prejudicado, ou você vai ser aquilo outro, porque não é o intuito. A gente está fazendo, eu estou vendo um esforço muito grande para diminuir aqui esse projeto que foi apresentado pelo vereador Itamar, e que no meu ponto de vista é muito benéfico, porque se a pessoa colocar um muro maior, eu acho que se ela for construir, ela tem que ter obrigatoriamente o acesso. E aí ela colocando um portão, esse terreno vai ficar visível, porque as pessoas não vão conseguir se esconder dentro dos muros. Então eu quero dizer que, na verdade, ninguém está sendo prejudicado, não existe essa história da gente querer multar as pessoas que moram nesses bairros mais distantes. Isso daí é uma inverdade. Eu acho que o objetivo dessa lei é trazer um pouquinho mais de segurança para as pessoas e a gente colocar a questão urbanística em primeiro plano. Não dá para a gente ter muros menores do que isso, nem muros tão altos, ou terreno cercado só por cerca de arame ou coisa parecida. Então essa é uma padronização também. Já externo meu posicionamento favorável à propositura. O projeto continua em discussão. Presidente, vou falar daqui mesmo.
Viu, vereador Fernando, esse código de postura que já existe, dos 60 centímetros, é isso que até o vereador falou, para não invadir o lixo ou o mato nas calçadas. Agora, o portão, o que eu também não tinha entendido na outra sessão, é o seguinte, que seria um portãozinho de 60 centímetros, mas não é, o código, a lei fala para fechar o muro total. Se ele faz um muro de 1,5 m, 2 totalmente fechado, não precisa do portão. Se tiver um vão ali, uma abertura, que aí entra, que o vereador Itamar, não é isso, vereador? Se ele tiver o vão, se for um muro de qualquer altura, mas não tem um vão, vai ficar fechado. Então, o portão é se tiver e for fazer uma construção. Aí aí é o portão, que é a lei que está sendo alterada. A gente não entendeu, né, o texto, não, eu pelo menos não entendi. Na outra, então, né, vou ser favorável, né, por causa disso, dessa explicação que tivemos, que nem precisaria dessa emenda de hoje. O projeto continua Senhor em discussão. presidente, falar daqui mesmo. Para que essas pessoas que estão em casa assistindo essa sessão, elas entendam. Nós não estamos aqui votando uma cobrança para você. Você que mora em cada bairro dessa cidade, entenda o projeto. Esse projeto trata de medidas preventivas. Nós estamos tratando de prevenção. Hoje em dia nós sabemos que a criminalidade, ela está em todos os lugares. E a partir do momento que nós deixamos esses terrenos que não tem nenhuma casa dentro dele, só existe condições ali de ter lixo. Porque a verdade é essa, qualquer um entra com um carrinho, joga lá um monte de entulho e fica aí o lixo na cidade. Depois a pessoa vai reclamar que os ratos estão entrando na casa dela, está dando escorpião, como tem muitas pessoas que têm nos procurado e reclamado de terrenos baldios que estão aí pela cidade. Então, esse projeto trata-se de medidas preventivas. Outra intenção é que os terrenos com edificações que se encontrem em estado de abandono, também sejam obrigados a contar com um muro e portões, a fim de evitar que sejam transformados em locais para esconderijo de marginais. Tem muitas pessoas que têm reclamado que são assaltadas. Está passando por ali, de repente, o rapaz sai de trás do muro e rende uma senhora, rende uma mãe, e é uma situação muito triste. Então, esse projeto vem para contemplar a nossa cidade com medidas preventivas, e é um projeto que deve sim ser apreciado por essa casa com toda certeza absoluta. Não vai prejudicar nenhum cidadão dessa cidade, não vai prejudicar. Cada vereador que votar não vai estar te prejudicando. Eu quero esclarecer isso. Tá ok? Um abraço para você. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, fazer a discussão daqui mesmo. Queria colocar minha posição aqui. Como eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, eu tive contatos aí, visível, de coisas interessantes que aconteceram na nossa cidade. Nós vemos aí que esse projeto vai beneficiar a população de Jacareí, até o porquê. A maioria das pessoas que tem terreno, ele só não tem esse terreno, ele tem vários imóveis. E eu posso comprovar isso, que várias pessoas que têm terreno abandonado em Jacareí, várias pessoas moram em cidade de São Paulo, moram fora da cidade. Então, eu creio que esse projeto vai beneficiar a nossa cidade, fazendo com que a pessoa que tem esse imóvel ali abandonado, deixando juntar sujeira e entulho, eu acho que ele vai estar olhando um pouquinho mais para beneficiar as pessoas, os moradores que reclamam tanto de vários terrenos vazios aqui na região de Jacareí. E nós sabemos que a maioria que tem terreno, ele não tem só um imóvel só. O terreno dele está ali abandonado porque ele mora em outra casa, ele tem outros imóveis. Então, com certeza, se a pessoa tiver só um terreno,
ali ia fazer ali a sua casinha para morar. Então, fazendo a minha defesa nesse sentido. Vereador José Francisco, o senhor permite uma parte, não fala do senhor? Sim. O senhor que já trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente, tudo, né? O senhor tem experiência nesse sentido. E se porventura o munícipe não cumprir com o que está pedindo aqui nessa lei, ele não sofre punição nenhuma? Com certeza, pelo que eu entendo, a prefeitura nunca deu e nunca vai acontecer de ele levar multa. Simplesmente o munícipe vai ser notificado da questão. E depois vai multar, né, ou não? Depois do prazo. Ele tem um prazo ali, vai ser notificado, tem um prazo para ele tomar as ações. É isso que tem que ficar claro para a população. Não, vereador, só para... O senhor permite me permite uma parte? Primeiras damas. Eu primeiro. Muito obrigado, vereador. Na realidade, o vereador tem que conhecer alguma legislação, minimamente o Código de Normas e Posturas da cidade, que está anexado no projeto. Vencido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada, será aplicada a multa de 1 VRM por metro linear da testada do imóvel, além das medidas definidas por esta lei. Então, conforme o vereador José Francisco disse, toda legislação tem que ser cumprida. A pessoa não cumpriu, ela vai ser notificada. A partir do momento que ela foi notificada e que ela não cumpriu as regras, é óbvio que ela será multada. Isso é o Código de Normas e Posturas que nós temos no município, que é uma lei extremamente importante para a gente, não precisa saber o artigo de cor, mas minimamente saber que isso ocorre. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Muito obrigada pela parte. Posso, na sequência, sua parte aqui? Queria pontuar duas situações. Primeiro, que essa lei não está inovando em absolutamente nada com relação à penalidade. Volto a dizer, eu pedi para o vereador Valmir ler, ele não leu porque não tem. Isso não é nenhuma novidade. O Código de Postura, se não me engano, é de 2003. Então, ninguém está trazendo nenhuma inovação. A única coisa que está sendo feita é para que, além da obrigação do muro, quem quiser, como bem a Ana falou, abrir uma via, coloque um portão. É simples. E mais, gente, nenhuma lei, eu acho que é importante, aí quem não tem muito esse conhecimento, buscar esse conhecimento que é importante. Nenhuma lei sem a sanção é efetiva. Nenhuma lei sem a sanção é efetiva. E o Código de Posturas está aí para isso. E agora me recordo, vereador Valmir, lembrei de uma situação, o senhor foi autor de um projeto de lei pedindo para aumentar a multa de quem não limpasse os terrenos. Tem nessa casa registrado esse projeto. Então o senhor hoje está se contradizendo. Então, ainda numa parte se o senhor quiser falar, você tem que pedir a parte para ele. Então, eu acho que é importante a gente ser coerente com o que a gente defende aqui. Querer achar que as coisas vão acontecer por mágica. Então, a regra está aí para ser cumprida, tinha uma lacuna, está sendo corrigida essa lacuna, apenas isso. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu acho que a gente tem que ser bem claro nas posições e falar claramente para que a nossa população possa entender o que nós votamos e o que nós fazemos dentro dessa casa legislativa. O projeto continua em discussão. Queria só dar uma contribuição. Me parece que um projeto relativamente simples, que acaba, na verdade, complementando uma ausência, como o próprio vereador presidente disse, da questão de um portão. Eu acho que está havendo, talvez, aí, falta de esclarecimento, de entendimento, porque me parece que nenhum dos objetivos aqui é criar nada para ninguém. E como o próprio vereador Valmir falou, eu entendo a preocupação do mesmo, mas a gente tem que assegurar, até porque as pessoas que estão nos assistindo, eles têm que ter essa compreensão de que muito pouco está se mudando aqui. Está simplesmente se colocando aqui um pequeno detalhe que já é obrigado hoje pela legislação. Então, é salutar, mas me parece, acho que talvez as pessoas que estejam em casa estejam ficando meio confusas aí numa discussão de um projeto relativamente simples, porém, na minha opinião, de suma importância. Então, acho que quem compra um terreno hoje, minimamente, ele tem que ter a condição de cuidar desse terreno. Hoje o vereador Edgar falava hoje de manhã com relação ao entulho, e essa é uma preocupação que eu também tenho, porque eu digo que que 90% dos problemas que nós temos hoje são gerados pela própria população. Ainda que o lugar esteja lá sem uma sinalização, sem uma placa,
o cidadão sabe que ele não pode jogar entulho ali, mas ele joga. Né? Ele quer se desfazer do problema, ele joga. O mesmo acontece com o terreno. Então, se o camarada ele não fechar o seu terreno, o que acontece? Ele acaba virando um depósito de lixo que vai prejudicá-lo. Porque o fiscal vai lá e vai multar o dono do terreno, ele não vai multar quem jogou o lixo, a não ser que alguém consiga pegar na hora. Então, é uma forma, inclusive, de proteger o próprio dono do terreno. Além da segurança dele, a questão também do aspecto, da higiene, como o próprio pastor colocou aí, acaba juntando, o pessoal não joga só entulho, aí o cara já vai, joga lixo orgânico, aí atrai rato, atrai cobra e bichos peçonhentos, e é um problema que a gente tem na cidade como um todo. Então, eu acho que é bacana isso, mas dizer que a única coisa que está sendo colocada é que é o seguinte, se o camarada fechar o seu terreno e deixar um vão, ele vai ter que adaptar um portão ali. É só isso, mais nada. Então, eu acho que é claro isso aí, eu acho que houve aí algumas confusões, mas foi válida a discussão. O projeto continua em discussão. Não tendo quem mais queira fazer discussão do projeto, vamos então para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereadora Favorável. Arildo Batista. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Contrário. Vereador Edgar Sasaki. O projeto é bastante claro e a única coisa que eu coloco é o seguinte: colocando o portão, não pode esquecer de colocar o cadeado também, senão as pessoas continuam colocando. Então, tá, eu parabenizo aí o Itamar aí, e parabéns, e o meu voto é favorável. Favorável? Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, só quero lembrar que Jacareí tem 145 bairros, eu acho que foram citados aqui praticamente 30 bairros, e na cidade inteira nós temos terreno. Então a lei vai ser aplicada na cidade inteira, e não somente em meia dúzia de bairros, não. Então eu sou favorável. Vereador Itamar Alves. Então, primeira secretária, só para agradecer aos companheiros que usou a tribuna e aqui mesmo do seu local, né, ele falou o seguinte, que na verdade já existe muitos terrenos, o Hernando está sorrindo, você tem um belo sorriso, Hernando, falando sério, você parece artista da Globo, você parece artista da Globo. Então é o seguinte, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que já existe muitos terrenos, né, dessa natureza, com muros acima de 60 centímetros, com muros já, com portões, você entendeu? Essa lei é só para ir de encontro àqueles que têm terrenos com muros acima de 60 centímetros, na verdade, tendo 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, e que estão abertos, colocando em risco a integridade física da nossa sociedade. Então, cabe a esses também fechar os seus terrenos baldios, tá bom? Seu voto? Eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Só para justificar o voto, apesar, viu, Itamar, acho que o vereador Hernandes estava dando um sorriso aí em função da camiseta que o nosso presidente colocou, cor-de-rosa, mas é que é para homenagear o projeto que vai ser votado daqui a pouco, né, que é um projeto muito importante. Daqui a pouquinho. Sobre a instituir no município, né, a caminhada rosa, que é justamente para a prevenção precoce do câncer de mama. Mas eu acho que tudo que é feito para qualquer benefício da nossa comunidade é bem-vindo. E a área de segurança, como foi o seu pensamento, Itamar, também é uma área importante que o povo realmente tem essa preocupação e ele almeja alguma coisa em relação à segurança, porque tudo que se faz pela segurança é importante, né? E parece até um pequeno detalhe, mas eu acho que esse pequeno detalhe, que é essa lei sua, acaba fazendo a diferença para melhor, é claro. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Só justificando o voto,
Quero parabenizar o Itamar aqui pelo projeto e dizer que nós não estamos gerando mais multas. Nós estamos trabalhando para proteger muito mais o morador, o munícipe, que ali passa por aquele caminho, tem aquele vão e aquele vão será fechado por um portão. Tá certo? Então, quero dar o parabéns ao Itamar e, como diz o Edgar aqui atrás, que tem que colocar o cadeado no portão. Então, logo, logo vai aparecer alguém que vai querer fazer um projeto para colocar o cadeado no portão. Sou favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, só justificando, eu estou nesse legislativo, já acompanhei várias discussões e não acho que nenhum legislativo, que nenhum vereador daqui está a serviço de prejudicar a população apresentando leis de alguma forma. Estava conversando aqui com o presidente, nós não temos nenhum problema em já aprovar projetos de lei que tenha legalidade, que apresente um projeto de lei com legalidade, que nós não temos nenhum problema de discutir aqui. E esse projeto, ele vem diminuir as possibilidades de que ocorram situações que venham prejudicar a população, conforme eu estava conversando aqui com o presidente. Então, estando dentro do projeto, no Código de Normas, quando eu entrei nessa casa, eu também fiz uma mudança de que, ao invés de 90 dias, a pessoa era notificada 90 dias para capinar o seu terreno baldio. E eu mudei para 30 dias, porque eu acho que o restante da população tem que ter qualidade de vida se mora do lado de um terreno baldio. Por isso, parabenizo o autor, sou favorável. Processo número 110, que alterou a redação do artigo 44 do Código de Posturas e Normas de Instalações do município, foi aprovado com 11 votos favoráveis e um contrário.